Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre um tema que tem me incomodado muito. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, eu tenho analisado o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Toda semana nós temos novidades a respeito de crescimento da igreja. Hoje nós temos seminários que falam sobre todas as coisas que nós precisamos. Também tem a igreja dos pastores sem rebanho que estão na internet, que falam sobre tudo e que ninguém está certo, só eles. E agora apareceram um monte que também está no Instagram, que todas as igrejas estão erradas, todas as igrejas, e uma série de coisas que está acontecendo no meio do povo de Deus. E eu vejo que a igreja contemporânea, como uma igreja na retranca. Você sabe o que é isso? Retranca. Quem já assistiu futebol sabe. É quando um time põe 8 atrás, 9 atrás, somente para se defender. O time fecha com um propósito único: oferecer resistência, de oferecer dificuldade, de bloquear o ataque do adversário. Quando o time faz isso, ele perde a noção do ataque, ele perde a noção da ofensiva, ele se escraviza na condição de defesa. O time apenas espera o adversário atacar. Parece-me que a igreja do Senhor Jesus está vivendo esse tempo difícil e tem sido uma igreja na retranca, uma igreja que se acomodou com o seu trabalho, está esperando as investidas de Satanás para se defender. E a igreja está parando de ser sal da terra, luz do mundo, está parando de investir no evangelismo. Era muito natural cada irmão ganhar uma alma para o Senhor, pelo menos por semana. Tem irmãos que fazem esse voto por dia. Mas nós conhecemos irmãos que passam o ano todo sem ganhar uma alma para o Senhor. Mas ele se defende de todos os ataques de Satanás. É uma situação de defesa da fé. Quando a igreja assume uma posição de retranca, ela foge dos ideais, ela foge dos sonhos de Deus para a vida da igreja. A igreja está perdendo a visão ofensiva do ataque, de partir para cima do inimigo, de conquistar a terra. Quando eu era mais novo, não posso dizer quando eu era pequeno,
Vamos lá, quando eu era mais novo, a nossa igreja fazia ar livre lá no centro de Salvador. E toda terça-feira nós estávamos ali no Politeama fazendo culto ao ar livre e na quinta na Praça da Liberdade. Tem um instrumento que eu tocava que não existe mais, chamado baldão. Alguém já ouviu falar nesse instrumento? É um balde grande com um cabo de vassoura e uma linha grossa que a gente fazia o baixo. Então você fazia o baixo ali. Então eu tocava esse instrumento na rua fazendo o ar livre. Tinha a bateria, a guitarra, o violão. E nós fazíamos, toda semana tinha 2 ar livres ali na praça. A tecnologia mudou muito o que a igreja faz. Mas a igreja inverteu a estratégia que deve impulsionar uma igreja. Que estratégia é essa? A igreja parou de conquistar, mas fica no cuidado de preservar o espaço conquistado. Ela não quer permitir que o inimigo venha ganhar espaço, mas ela também não está avançando contra o inimigo. Meus irmãos, quantos lares doentes, e hoje as doenças são tão severas, que têm tirado a vida de tantas pessoas, por vazio, por depressão, por angústia, às vezes, por efeito de um remédio que está sendo tomado. Eu recebi uma pessoa aqui que não é da igreja, uma irmã da igreja trouxe, e quando a pessoa chegou, eu fiquei conversando, mas ela estava tão dopada, tão dopada. Eu perguntei para ela, você tomou o remédio quando? Ela disse, ontem. Falei, já tem mais de 24 horas. Ela disse, é porque o médico passou 1 e eu tomei 2. Ela estava completamente parada. E eu perguntei para ela o que ela estava sentindo. Ela disse, o tempo inteiro, vontade de tirar a vida. Esse hoje é o nosso desafio como igreja, compreender, auxiliar, ajudar e não julgar. Porque, meus irmãos, nós estamos no mundo não para sermos melhores do que o mundo, nós estamos no mundo para pregarmos um evangelho que mude histórias, mude vida e mude situações. O texto de Romanos apresenta a criação, o Evangelho e o Espírito Santo gemendo. Esse texto nos apresenta a criação gemendo, na esperança de que os filhos de Deus sejam despertados, que eles continuem sendo um canal da graça, um canal de bênção, um canal de misericórdia, um canal de compreensão. A criação, diz o apóstolo Paulo, ela está esperando, com ardente e com intensa expectativa, a manifestação do acordar dos filhos de Deus nesta hora, para ouvir o ide do Senhor e pregar o evangelho a toda criatura. Preste atenção, Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse é o destino da igreja traçado pelo Senhor Jesus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A imagem desse texto é que as portas do inferno se romperão. O inferno está na defesa. A igreja precisa estar no ataque. E a igreja no ataque é o sonho de Cristo. Um ataque contundente, tão decisivo, tão definitivo, tão direto e tão poderoso, que ele se torna forte e que, desta forma, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. O desejo de Jesus Cristo é que a igreja saia da situação estática e parta para o ataque. Quantos irmãos hoje vivem nas empresas, no colégio, na faculdade, como agentes secretos? Ninguém sabe que você é um cristão, porque você não fala e a vida não manifesta Cristo. Meus irmãos, o desejo de Jesus é que a igreja avance até que o inferno desista, até que as portas do inferno se rompam pela graça, pela vida, pelo poder, pelo testemunho, pela pregação e pela influência que a igreja vai ter sobre a sociedade. A única chance do inferno ganhar da igreja é quando a igreja não está disposta a correr riscos e ela fica apenas esperando ser atacada. Meus irmãos, diante disso tudo, como podemos identificar que não estamos atacando, mas estamos defendendo? Eu coloquei aqui algumas observações que eu quero compartilhar com os irmãos. A igreja que vive na retranca, ela vive se defendendo do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja na retranca, ela vive se defendendo dia e noite, e acorda a cada manhã com uma pergunta: de que me defenderei hoje? Qual é o inimigo que vai me atacar? Meus irmãos, você vê quantos irmãos cabisbaixos e outros irmãos batendo no ombro dele, dizendo: é isso mesmo, irmão, a gente veio ao mundo para sofrer. A vida de crente é sofrimento. Você vai pagar um preço grande. Você tem que sofrer. Mas fica firme, tá? Não desiste, não. Meus irmãos, essa é a filosofia do super-herói americano. Um homem bom, um homem justo, que vai sofrer, vai se angustiar, apanhar durante o filme todo. Quando ele está morrendo, ele se levanta.
acerta um soco. E aí muda a história. Meus irmãos, Deus não é herói super-herói. E a igreja da qual a Bíblia nos dá relato, ela foi colocada no mundo para incomodar o mundo. Ela foi colocada no mundo para fazer diferença. Ela foi colocada no mundo para importunar a sociedade, mudar a estrutura social e testemunhar para as pessoas que nós podemos ser felizes, abençoados, casados, felizes e na presença do Senhor. Por que o Senhor falou casado com essa boca? Porque tem gente que acha que se casou não vai ser feliz. Você está por fora. É bom demais no propósito de Deus. Agora, fora do propósito de Deus, papai. O Deus verdadeiro, irmãos, está agindo. Ele quer agir no coração de cada um de nós, para mudar essa história que foi colocada dentro de nós. A igreja na retranca, ela vive se defendendo do mundo. Ela está preocupada com a sua influência e o comportamento do mundo. Ela se preocupa em se defender. Para você ter uma ideia, o tanto que a igreja está copiando o mundo, e já tem até um site chamado Fuxico Gospel, para propagar o pecado dos pastores e irmãos. Isso é falta do que fazer. Irmãos, quando eu vejo um negócio desse, me dá uma tristeza. Gastando dinheiro, tempo, funcionários, para fazer um desserviço ao reino de Deus. Mas tem gente que gosta e a gente tem que orar por eles. O texto que nós lemos manda que a igreja assuma uma postura de inconformidade em relação ao mundo. Você sabe o que é isso? É transformação do nosso lar, é transformação na sala de aula, é transformação que os vizinhos vão ouvir o que falamos em casa, do que ouvimos em casa. É transformação no lugar de trabalho. Meus irmãos, todos nós precisamos ardentemente de mudar a nossa vida. As coisas não podem ficar da mesma forma. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. Nós não podemos viver uma vida de comodidade, nós não podemos viver uma vida acomodada. O que faz a igreja ficar na retranca, escuta isso, irmão, é o péssimo testemunho dos crentes em relação a Jesus Cristo. O crente, ao fazer de conta que não é crente no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, ele faz um estrago enorme. A acomodação é uma doença que ameaça a vida da igreja. Há algum tempo, eu ouvi uma frase que me incomodou muito. Lembra o diácono lá que dá uma aguinha santa aqui? Eu fico preocupado com as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Quanta gente não abre a boca, não fala de Jesus, aceita o pecado como uma coisa fácil, simples.
O projeto de Deus não é esse. A igreja, ela precisa tomar uma postura, não de copiar o mundo, para atrair pessoas. Essa semana eu ouvi uma pessoa que veio aqui conversar comigo. Ela foi numa igreja. E quando chegou na igreja, obrigado, meu santo. E quando chegou na igreja, ela estava um ambiente diferente. E ela saiu de lá, e ela disse aqui para mim, pastor, eu saí do jeito que eu entrei. Porque aquele tipo de ambiente eu tenho nas boates. A igreja está copiando para atrair o mundo. E não é isso que a Bíblia diz. A igreja tem que ser luz para o mundo. A igreja tem que fazer diferença no mundo. A igreja precisa ter comportamentos que as pessoas, ao olharem para ela, digam, aquele ali é diferente. Ele é servo do Deus Altíssimo. Segunda coisa, a igreja, quando vive na retranca, ela vive se defendendo das heresias. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, por favor. Dá uma olhada nisso aí para você ver. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Fala abaixo, seja anátema. O que quer dizer? Falso. Continua. O 9. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar o evangelho, outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Nós estamos vendo aí evangelhos de Jeová, evangelhos de gente que vai para a igreja pregar bênção sem mudança de vida. Isso é mentira. É mentira. Como Deus pode abençoar quem está vivendo em pecado? Um dia eu estava numa reunião, de repente, levantou um profeta, não tenho problema com profecia, aceito, acho que é importante, gosto, mas na igreja, porque a igreja tem que julgar. Profecia é coisa séria. Estava na reunião, e levantou um profeta, botou a mão numa moça, tenho me alegrado com a tua vida. Eu olhei, falei, não é a mesma. A menina vive uma vida no mundo, estava ali por um acidente. E aí continuou, tu és minha serva, menina dos meus olhos. Eu falei, irmão, parou. Irmã, tu não é nada disso e ele está falando na carne. Não é nada disso, vamos parar isso aqui. Nós estamos vivendo um evangelho de agradar as pessoas, de falar palavras para agradar. Não pode falar o que é evangelho, porque senão fere. Nós estamos com um monte de gente na igreja que agora é tudo cristal, vivia lá no mundo. O pau comia lá no mundo, ninguém se ofendia. Chega na igreja, qualquer coisa, estou de mal. Estou de mal. O que é isso? O que é isso? Nós precisamos aprender a ter caráter, a ter vida. Igreja é transformação de vida. A igreja na retranca,
ela vive se defendendo de heresias que surgem a respeito do não preciso ir à igreja. Eu não preciso entregar o dízimo. Eu não preciso evangelizar. Eu ia falando um negócio, nesse instante eu esqueci, agora veio de novo. Tá, chegou. É que eu olhei para o copo, aí o que é que acontece? Eu visitei uma pessoa e essa frase me incomoda muito. Irmão, não tenho visto você na casa do Senhor. A resposta, pastor, nós nos acostumamos a viver sem igreja. A internet está cheia de culto. E aí eu perguntei, você vai a estádio de futebol? Vou, gosto. Eu falei, o jogo que você assiste em casa é a mesma coisa quando você vai no estádio? Não. Eu falei, por que a igreja é? Sabe por que as pessoas têm dificuldade de vir à igreja? Porque aqui são confrontados no seu pecado. Porque aqui nós temos irmãos que vão nos testar a fé, a paciência. Vão nos testar num monte de coisas, mas igreja é isso. Nós aprendemos, aí a gente é resposta de oração. Deus, me dá mais paciência. Deus coloca um irmão do seu lado que vai te perturbar. É resposta da sua oração. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala com o Senhor, mas a igreja está vivendo um momento tão delicado que às vezes as pessoas vêm à igreja. Olha a frase. Eu vim para assistir o culto. Não, você veio para adorar. Assistir é filme, assistir é show. A igreja é lugar de adorador. E não precisa ficar aqui dizendo, cante, cante. Sabe por que as pessoas não estão cantando? Porque eles são assistentes, não são adoradores. A hora que a igreja voltar a ser adorador, começou, ela está dentro. Mas nós estamos tão sem compromisso. Eu vou quando der. Eu vou quando puder. Eu vou se eu não tiver nada para fazer. Irmão, olha a que ponto. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou dar o tempo para Deus. Ah, irmão, vai cantar mamona, não canto. Irmãos, a palavra nos ensina que a igreja, ela precisa pregar a verdade, viver a verdade, lutar pela verdade. Quando a igreja faz isso, a heresia não prospera no seio dela. Você acha que eu não sei qual é o botão que aperta para fazer a igreja ficar lotada, não? Eu sei. Mas isso não traz edificação, porque é apenas emocional. Eu vou mexer com a emoção de vocês. E mexer com a emoção não transforma vidas. E tem um monte de gente aí fazendo curso de neurolinguística para mexer nas emoções e não pregar a palavra. O que transforma não é ficar emocionado, o que transforma é a palavra. É a palavra no coração. É a palavra transformando. A palavra nos ensina que não deve ir à igreja em busca de show, em busca de novidade. Você deve vir à igreja em busca do Espírito Santo. Me perguntam sempre, por que o senhor não faz evento aqui na igreja? Porque muitas igrejas são igual supermercado. As pessoas só vão a elas dependendo a oferta da semana.
Quem é o grande homem que vai estar lá? Quem é o grande cantor? Ninguém vem por Jesus. E aí não tem transformação de vida. Eu disse para Deus, no final do ano, Senhor, esse ano, eu quero ver uma igreja mudada. Que as pessoas entrem aqui, que o inferno trema, por causa do compromisso delas contigo. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. A intenção de vir à igreja é ouvir a voz de Deus. A intenção de vir à igreja é encher o coração de Deus. E o coração cheio de Deus, as heresias não entram. Nós só vamos resistir pelo conhecimento da palavra de Deus. O único caminho para os descuidados que se enveredam atrás das heresias serem libertos é pela verdade da palavra. E em João 8:32, esse versículo ficou muito famoso há um tempo atrás. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muita gente não quis ser liberto pela verdade. E aí nós ficamos numa situação, companheiro. Mas vamos lá. Nós precisamos, irmãos, ser livre da falta de verdade na igreja. Devemos olhar para os desvios e seguir como cumprimento da palavra de Deus num tempo que se chama hoje. Eu queria que vocês lessem comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. Que preguem a palavra, insistes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Só um minuto, não passa não. Antigamente a gente pregava isso e os crentes se quebrantavam e se entregavam ao Senhor. Hoje nós pregamos isso e o irmão vai para outra igreja e alguns abrem até uma nova igreja. Eu me consagro, eu sou pastor. Não, pastor não está com nada, eu sou bispo apóstolo. E aí sai por aí fazendo esse tipo de coisa e aparece um monte de gente que vai atrás. Olha lá, repreenda, exorte, corrijas. Não está dizendo para passar a mão em cabeça de pecado, não. Está dizendo para corrigir, repreender, exortar. Eu já falei com vocês, esse culto pastoral é para quem é crente. Vamos lá. Continua. O 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Continua. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso aí é um retrato do mundo que a gente está vivendo. É esse o mundo que a gente está vivendo. As pessoas não querem ouvir o evangelho, querem ouvir coisas que massageiem o seu pecado. Eu já contei aos irmãos o que aconteceu aqui o ano passado. E chegou uma pessoa aqui e disse que queria ficar aqui na igreja. E eu vi os dois muito felizes. Falei, vocês são casados? Não, pastor, a gente mora junto. Falei,
mas vocês querem vir aqui para a igreja como? Não, a gente quer ser membro. Eu falei, não pode. Vocês moram juntos, vocês não são casados. Mas, pastor, eu já estive em várias igrejas que o pastor me aceitou assim. Falei, aqui não. Mas o senhor não sabe o quanto eu posso ajudar a igreja financeiramente. Eu falei, eu não estou à venda. Não estou à venda. Não preciso do seu dinheiro, nunca precisei dele. Quem me chamou foi Deus, quem me sustenta é Deus. Não tem preço nisso. Então, querido, o que Deus está mandando aqui é a igreja sair da letargia e voltar a pregar a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada com ousadia, com contundência, com autoridade, segundo a interpretação correta das Escrituras, as heresias saem pela porta do fundo. E eu quero já ir para o encerramento, que já tem irmãos começando a ter revelação de uma mesa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus irmãos, tem um outro texto que eu quero trazer para esse momento. Tiago 4:7. Eu queria que vocês entendessem isso aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Os irmãos estão pegando, resistir o diabo e ele vai fugir. Não foge, não. Tem que sujeitar a Deus. Primeiro é, sujeitai-vos, pois, a Deus. Coloca a tua vida no altar, cumpre os mandamentos do Senhor, anda segundo a palavra, coloca a tua vida em conformidade com a palavra. Depois que você estiver nesse patamar, resista ao diabo que ele vai fugir. O diabo não foge de quem não tem autoridade espiritual. Uma igreja na retranca, ela vive se defendendo do diabo, apenas recebendo dardos do inimigo. Porém, a igreja precisa conquistar. A igreja precisa invadir terreno. A igreja precisa ganhar a cidade. A igreja precisa afugentar o inimigo. A orientação é segura. Submeta-se a Jesus. Depois, resista ao diabo. Não é para fugir do diabo, é para resistir depois que você estiver cheio de Deus no seu coração. Em consequência de estarmos cheios, o diabo foge de nós. Meus irmãos, para que a igreja possa sair da retranca, ela precisa assumir um relacionamento com a sociedade, na esperança de transformação e não de acomodação. Não acomode pecado. Pastor, eu estou pecando, tem que mudar de vida. Eu estou fazendo, tem que mudar de vida. Inclusive, eu tenho conversado muito com o Patrick, com o irmão Deidson, vulgo Pajé. Temos que orar por ele, que ele teve uma conversa com o irmão, como é o nome do irmão? O irmão Chico, o chikungunya. E aí, eu tenho conversado com eles sobre quem sobe no altar.
Irmãos, às vezes a gente tem... Eu sou um excelente músico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você participa da escola bíblica? Você tem compromisso com Deus? Você é um dizimista? Você anda na presença de Deus? Pastor, eu não consigo, então não serve para subir. Então não serve para subir. Subir o altar é coisa séria. Nós não precisamos de fazer show aqui, nós precisamos de adoradores. Adoradores. Nós estamos nesse mundo trabalhando aqui, estamos aqui, constituímos família aqui, compramos aqui, crescemos economicamente aqui, mas esse mundo não pode entrar no nosso coração. Estamos aqui para transformar o mundo. O navio está na água, mas se a água entrar no navio, ele afunda. Você está no mundo, mas se o mundo entrar em você, você afunda. Os irmãos podem subir, porque senão eu vou ficar mais 2 horas. Você não está aqui, irmão, para ser um bom em área nenhuma. Você está aqui para ser servo do Deus Altíssimo. A igreja, ela precisa sair da retranca. Ela precisa assumir a atitude de resistência e avanço. A vitória é nossa. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Nós somos o povo a quem Deus libertou. E a Bíblia diz que verdadeiramente estamos livres. Não há o que temer. O diabo é que tem que tremer e bater em retirada. Ele é quem precisa correr, porque estamos cheios da glória do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia é a nossa única fé de regra e prática. A Bíblia é nossa bússola. Por isso, nós precisamos sair da retranca. A igreja precisa assumir o papel de nortear o mundo, dar norte para o mundo, dar norte para a tua família, nortear as pessoas que estão em tua volta. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter ousadia, autoridade espiritual. Não seja um crente acomodado. Não seja um crente espectador. Não seja um crente assistente de culto. Seja um adorador do Rei dos Reis. Seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. A igreja, ela está paralisada, porque os seus crentes tiraram os olhos do céu e colocaram os olhos no mundo. Eu preciso ter uma igreja que seja uma bonita, moderna, e que as pessoas se sintam bem. Não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é levar a palavra, é trazer pessoas e serem transformadas, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos ter no corpo de Cristo doenças, parasitas. Não! A igreja, ela precisa estar em constante movimento. Mas o que nos move não é a novidade, mas o que nos move é a palavra da verdade. Fique de pé, querido.